Filipenses, capítulo 3, vamos ler 11 a 16 e leremos 4, 8 também. Filipenses, capítulo 3, 11 a 16 e depois capítulo 4, versículo 8. Podemos ler? Para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Palavra de Deus. Lemos a palavra, temos a inspiração, mas o Senhor tem palavras que precisamos continuar ouvindo nesta campanha dada por Ti mesmo. Por isso precisamos que o Senhor fale, mesmo que através de um fanico de barro, Senhor. Que seja o Senhor falando conosco, nada mais, nada menos. E por misericórdia opere as Tuas obras sobrenaturais. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Deus abençoe, tome assento. Irmão Adilson Bopsim, muito bem-vindo desde Maquiné, no Rio Grande. Deus abençoe a TV Aba. Deus abençoe todos aí, meu amigo e irmão. Meus irmãos, Paulo primeiro está falando de um desejo do coração dele que fica bem claro em todas as cartas de Paulo. Ele quer ser salvo, ele quer alcançar o céu, ele quer fazer e viver de tal maneira que, de fato, ele chegue a atingir o seu alvo, que é Cristo, que é a eternidade. Nesta carta, Paulo também deixa isso bem claro. Esta carta é a carta da alegria. 4 capítulos, por 16 vezes, Paulo usa palavras como alegria, palavras correlatas a estas, revelando ao povo que a prisão que ele se encontrava em Roma, para ele, não o atingia. Pelo contrário, ele entendia que Deus tinha propósitos na prisão. E ele estava bem no seu interior e alegre. E alegre. Muitos crentes hoje nem presos estão tristes, né? Paulo estava preso e alegre. E a carta sem cobranças que Paulo escreve é essa. Escrita em 62, aproximadamente, depois de Cristo. Paulo estava preocupado com o que os irmãos estavam pensando a respeito dele e da prisão que ele sofreu. E Paulo vai trazer revelações tão maravilhosas e profundas nessa carta. Paulo, ele vai preocupado com os irmãos, transmitir a alegria dele, querendo que os irmãos também estivessem alegres na prisão dele. E ele começa a dar argumentos para isso, teológicos e também daquilo que estava na mente paulina. Ele disse: eu estou aqui
ele fala na carta, eu estava querendo pregar para a guarda pretoriana e não tinha jeito, mas agora eu estou com eles e eu posso pregar o evangelho a eles. Paulo vai trazendo dificuldades para o campo da direção. Deus está me dirigindo, ainda que através de uma prisão. Resumindo, quando nós lemos estes primeiros versículos do capítulo 3, de 11 ao 16, você vai ver que Paulo fala algo muito especial, entre outras coisas. Ele fala que ele, esquecendo das coisas que atrás ficam, ele prossegue para aquelas que estão adiante dele. Se você quer ter um futuro, trate de esquecer certas coisas do passado. Ministraremos nesta noite o Senhor nos dando palavras sobre o tema mente livre, pés no futuro. Qual que é o tema? Não tem como alguém com a mente presa chegar no futuro. Não há como prosseguir, ainda que a pessoa, eu sei que isso é paradoxal, mas ainda que a pessoa caminhe para o futuro, ela estará sempre no passado. A questão da mente, meus irmãos, o diabo é um profundo conhecedor do comportamento humano, porque ele não tem dons e nunca vai ter. Ele não é onipotente, onisciente, onipresente como o nosso Deus. Então ele estuda o comportamento humano para atingir esse ser humano. O diabo nunca vai poder conhecer os nossos pensamentos, mas ele tem poder de lançar pensamentos. O diabo nunca vai poder nos obrigar a fazer algo errado, mas ele pode nos inspirar a fazê-lo. E ele faz estas coisas porque ele estuda o ser humano e ele conhece as reações de cada um de nós diante ou mediante a certas coisas que acontecem. Por exemplo, para um homem, ele pode passar uma mulher mal vestida diante desse homem e ver a reação deste homem. Se ele reage favoravelmente àquilo que está acontecendo, o diabo vai investir naquilo. Agora, se ele reage àquilo com revolta, porque aquilo é uma proposta que quer tomar Jesus dele, o diabo já não vai por aí mais, ele vai tentar outra coisa. Porque ele não pode obrigar, mas ele pode inspirar. Por que eu fiz questão de passar esse vídeo? Para você entender, e isso é uma prova científica, para você entender que ele pode muito bem enganar a sua mente. E sabe o que me assusta? Valfredo, Vanderlice. O que me assusta é que as pessoas que participaram do teste, as cobaias entre aspas, elas estavam conscientes. Estava ali bem feito, ó, o braço seu é esse de cá, o de borracha é esse aqui. E aí tampa e começa a fazer certa. Vocês notaram lá que a peninha foi passando na de borracha junto com a outra e depois não passou a outra mais e passou só na de borracha e o doutor, aquele primeiro é um doutor, ele fala: sim, eu tô sentindo. O que ele fez? O que aconteceu com aqueles? Enganou o cérebro. O diabo quer enganar a mente das pessoas. Por isso que ele vem com propostas. Esse marido aqui é melhor do que o que você tem. Esse marido que você tem, ele não te valoriza. E papá. E eu quero que você abra bem os seus ouvidos em nome de Jesus. Aí aparece uma outra pessoa, porque ele vê o comportamento, aparece uma outra pessoa falando o que o marido não fala.
Olha, você é tão linda, você é muito importante. Ah, se você fosse a minha esposa. Ah, se eu pudesse cuidar de você. Porque a carência é o grande trunfo do diabo. Qual que é a primeira proposta do diabo quando Jesus está descendo do monte? Porque ele ainda faz outras tentações, mas quando Jesus está descendo do monte, qual que é a primeira proposta? Pedras em pães. Por quê? A carência era fome, 40 dias sem comer. Ele faz casais se separarem e dizer, não tem atração sexual, até que ele mostre uma outra proposta. E aí, tem atração para o outro fora do casamento, mas não tem atração dentro do casamento. O diabo quer enganar a mente. E outra coisa, querido, você é o administrador da sua mente. Você está entendendo? Você é o administrador da sua mente. O diabo não pode tomar a direção, a não ser que você entregue para ele. E ele vai trabalhar para que você faça isso. Mas Jesus está dizendo, você é o administrador da sua mente. Por isso, renovar a mente é conosco. Transformai-vos, quem que faz isso? É o Espírito Santo ou é eu que tenho que trabalhar isso? Eu ponho o corpo no altar e transformai-vos, são coisas minhas, certo ou não? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Aí o diabo, ele pega a carência e faz propostas. Por isso tem casais que se separam, porque o primeiro namorado ou a primeira namorada ligou, entrou em contato pelo Face, pelo Instagram. Olha, eu não sabia, você tem Face. Como vai? Tudo bem? Uma coisa aparentemente inocente, e depois vai aprofundando. Você casou, vejo que você tem filhos. Olha, você está feliz? Tem hora que penso que estou, tem hora que penso que não estou, pronto, deixa. Mas você merece ser feliz. Uma das coisas que o diabo mais tem jogado contra as pessoas é, você merece ser feliz. Você não merece passar por isso. Como eles não te veem. Por quê? Porque essas são coisas que estão na alma humana. E ele estuda a alma humana. Paulo aqui está falando primeiro sobre o desejo dele, que é estar com Cristo na eternidade. Mas o que ele disse para nós aqui dá uma lição de vida. Se você quer chegar no futuro abençoado, trate de libertar a sua mente. É necessário, porque essa mente é a sala de comando. É aí que está o controle. É aí que está o aceito ou não aceito. Vou refletir sobre isso ou não. Aceito conversar sobre isso ou não. Isso me interessa ou não. Está entendendo? Por isso que na carta de Paulo à igreja de Filipe, que é uma igreja que Paulo muito ama, uma igreja que sempre cuidava de Paulo, e Paulo era muito grato a eles. Ele até chegou a dizer, se vocês pudessem, me dariam os vossos olhos. É uma igreja que ele ama muito. Por isso que ele está preocupado. Nessa carta, Paulo vai falar das 3 kenoses. Lembra que o pastor Tiago falou da kenoses lá de Jesus, no sábado, na igreja, que eu sugeri que vocês que não viram, ouvissem a palavra? A kenoses de Jesus, ele descreve, pastor Tiago descreveu de uma maneira tremenda,
que é o esvaziar-se de si mesmo. Kenosis é alguém esvaziar-se de si mesmo para tomar para si o desejo da divindade. É esvaziar-se de si mesmo para que a vontade de Deus venha e ocupe, seja ela qual for. Então aqui tem 3 kenoses. Tem o esvaziar-se de Jesus Cristo, descrito principalmente no capítulo 2, de 5 a 11, mesmo sendo Deus, não supôs ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se de si mesmo. Então, a kenoses de Jesus como exemplo, para todos nós, porque ele vai falar aqui na carta, que nós temos que ser imitadores de Jesus e imitadores de Paulo. Então, Jesus esvazia a si mesmo e faz a vontade do Pai. Por isso que Jesus nos evangelhos, você vai ver Jesus falando, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso ele vai dizer para Satanás, quando fala para as pedras transformarem em pães, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vim para obedecer a boca do meu Deus. E aí vai. Mas aí tem a segunda kenosis, que é a kenosis de Paulo. Ele revela que ele não vive para ele, que o desejo dele era estar com Cristo, que o maior lucro dele era estar com Cristo, mas se ainda tem que ficar, que ele fique, mas fique para a glória de Cristo, ou seja, para não fazer a vontade dele. Por isso Paulo vai revelando aqui a situação que ele está enfrentando, que isso não o afeta, porque isso na verdade contribui para que ele revele a kenosis dele. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Já não é a minha vontade, mas a vontade do Deus que eu sirvo. E a prisão não faz diferença para mim, porque aqui dentro eu já estou resolvido. Lembra de terça-feira? Atribulados, mas não angustiados. Ou seja, as coisas de fora estão acontecendo e não são poucas, são muitas. Mas aqui dentro não estou angustiado, eu já estou resolvido. Eu já sei em quem tenho crido. Eu já tive um encontro com aquele que já me salvou. O meu nome está escrito lá no livro do meu Deus. Eu já encontrei o que era impossível encontrar. Já aconteceu na minha vida o que era impossível acontecer, porque eu era o perseguidor da igreja, eu era o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja, mas ele veio na estrada de Damasco, mudou a minha história. E Paulo revela nos seus escritos todos e nesta carta que ele esvaziou-se de si para seguir Jesus. Aí ele vai revelar a terceira kenosis. Jesus se esvaziou, eu me esvaziei, você deve se esvaziar. Vocês têm que seguir esses passos que eu estou seguindo. Por isso ele vai dizer, sede meus imitadores. Como imitar Paulo? Olha o que Paulo, a gente usa demais o capítulo 4 e o versículo 13, né? Posso, 1, 2, 3. A gente fala isso aí, dá até uma levantada, não dá? Só que o contexto no versículo 12, que é o capítulo 13, o versículo 13 que lemos, citamos, o versículo 12 diz assim, o 11 e 12, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo aprendeu, então ele tinha muitos carros, muitas casas, um salário muito bom. Vamos ver, versículo 12, sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o Paulo esvaziando-se de si mesmo. Está faltando, aí ele vai agradecer os filipenses aqui pela oferta, vai dizer, mas está tudo bem,
vocês mandaram, foi bom, socorreu, mas eu já aprendi a viver contente com o que eu tenho. Ele não está dizendo, eu já tenho o suficiente. Ele está dizendo, não, se eu tiver nada, eu estou contente. Se eu tiver tudo, eu estou contente. Se eu estou sendo perseguido, eu estou contente. Se eu não estou sendo perseguido, eu estou contente. Porque a coisa para mim não é o que está de fora, é o que foi resolvido aqui dentro. Entende ou não? E aí, ele está instruindo essa igreja a também ter atitudes como estas. Aí, irmãos, é uma contradição com as pregações de hoje, que pelo amor de Deus. Porque as instruções é que nós vamos ter o primeiro 1 milhão, o segundo 1 milhão, nós vamos ter a casa e nós vamos ter o carro. Deus dá tudo isso, eu tenho certeza. Mas as instruções não devem ser estas. Porque nós não estamos nos preparando para uma mansão, ainda que a tenhamos. Nós estamos nos preparando para a mansão celestial. Estamos nos preparando para o céu. E para o céu tem que ter foco. Não deixe nada ir para a sua mente que vá atrapalhar os teus pés de chegar no futuro celestial com Jesus Cristo. Guarda a mente. Guarda a mente. Quando o 4:23 de Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração não pensa. Está falando de mente. Está falando de alma. Está falando de essência. Se guarde. Se guarde. Todas as coisas ruins surgem também na mente. Na mente surgem as coisas boas e na mente surgem as coisas ruins. E você, torno a dizer, é o administrador da sua mente. Você é o administrador dos seus pensamentos. É você que toma a decisão de ir ou de ficar, de virar à direita ou à esquerda, de correr ou de parar. Você toma decisões de ir para a casa de Deus ou não, de cheirar cocaína ou não, de pegar um cigarro e dar um tapa no brau, como diz eles, ou não, de tomar um comprimido ou não, de fazer uma ligação ou não, de abrir a pornografia na internet ou não, de mandar uma foto de nude ou não, de aceitar uma cantada barata ou não, de aceitar elogios de pessoas que estão fora do seu casamento ou não. Se você livrar a sua mente dessas coisas, você terá olhos para olhar para frente. Uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, você precisa esquecer de certas coisas para se desprender e poder olhar para frente. Tem gente que olha, mas não vê. Os que não veem é porque sua mente está perturbada. Está lá, mas não vê. E outros veem aquilo que não é para se ver e não está lá. É uma ilusão. Ah, se eu casasse com esse homem eu seria mais feliz. Ah, eu descobri que se não é para mim, então todos estão contra mim, eu não estou nem aí. Sabe aquelas coisas de revolta? Você tem Deus. Você tem Deus. Você é de Deus. A sua mente é de Cristo. Os seus pés são pés de santos que caminham na direção da chegada eterna na nova e linda Jerusalém. Lava a tua mente, lava o teu entendimento, purifica os parâmetros da sua mente. Muitas vezes o que nós passamos lá atrás é que define nossas decisões hoje, e os parâmetros são terríveis. Eu fui estuprada. Ah, eu fui estuprado. Ah, a minha mãe sempre me tratou mal. Ah, o meu pai nunca me amou. Então, quando vai olhar para um casamento, não dá para
para acreditar nesse casamento. Quando vai olhar para o homem, se as figuras de homens que na sua caminhada sempre te maltrataram, todo homem não presta. São os parâmetros. Aí vem o lesbianismo, o querer o mesmo sexo, porque a decepção com o sexo oposto, de certa forma, convenceu que não é assim. Na minha vida, estou falando dos parâmetros. Na minha vida, todo emprego que eu entro me manda embora. Se eu não tiver o meu próprio negócio, eu não vou trabalhar para ninguém. São os parâmetros que estão ali por causa da história no passado. Fale comigo, o passado. Fale bem forte, o passado passou. Diga, o que passou, passou. O que eu passei, passou. Eu posso livrar a minha mente de tudo que passou e agora olhar para o futuro e chegar no futuro que me espera. Pastor, que diferença faz se eu passei por tudo isso? Preste atenção, daqui para frente não vai ser a mesma história? Depende. Quem é que vai com você daqui para frente? Porque se os seus pensamentos e os seus traumas vão com você daqui para frente, realmente a história vai se repetir. Agora, se você fizer uma aliança com Jesus Cristo verdadeira, e colocar a palavra como única regra de fé e prática para a sua vida, daqui para frente vai Jesus com você. E eu não conheço uma pessoa que realmente começou a andar com Jesus, não é que falou não, que começou realmente a andar com Jesus. Eu não conheço uma vida que não foi transformada e mudada. É claro que muita gente resvalava em Jesus e parece que fisicamente estava andando com Jesus, mas tinha gente que tocava em Jesus. Muita gente andava, até o nome era de discípulo, mas vendeu Jesus por 30 peças de prata. Então ele não andava com Jesus, ele andava consigo mesmo, embora perto de Jesus. Eu estou falando de quem anda com Jesus. Eu estou falando de quem admite a doutrina de Cristo para si. Colossenses 3,16, Paulo escreve à igreja de Colossos dizendo assim: habite em vós ricamente a doutrina de Cristo. Habite em vós abundantemente a doutrina de Cristo. Eu quero te dar uma direção do céu. Ou você é crente de verdade e Deus muda a sua história, ou você nunca vai ser mudado. E para mergulhar em Jesus, você tem que deixar para trás a ignorância, tem que deixar para trás a arrogância, tem que deixar para trás aquele negócio de eu sou. Você sabe quem eu sou? Você me conhece? Você sabe que eu tenho dinheiro, né? Você sabe que eu tenho fama. Você sabe que se eu quiser te destruir, eu te destruo. Você tem que jogar isso na lata do lixo. Está escutando ou não? Vou falar para você entender. Você tem que jogar isso na lata do lixo. Você é um zero nada sem Deus, e eu sou um zero nada sem Deus. Se você quer alguma coisa com Deus, realmente você vai ter que negar a si mesmo. E eu não estou falando querer com a religião. Estou falando se você quer alguma coisa com Deus. Pastor, mas o senhor conhece a minha luta? Não conheço, mas você conhece o Deus que eu estou pregando? Você conhece a palavra dele? Você tem lido a palavra dele? Você conhece a história deste homem que está falando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam?
Você conhece a luta dele, a batalha dele, a guerra dele. Você sabe que ele estava preso injustamente. O problema nosso são os parâmetros. É ser advogado de nós mesmos. É olhar para as coisas e nos colocar como vítima. Desse jeito você nunca vai chegar em lugar nenhum. Está prestando atenção? Se vem no culto para conversar, é melhor pegar atrás e ir embora. Porque não vai adiantar, você vai até falar mal da igreja. Nossa, aquela igreja lá, ninguém muda ninguém. Porque não é a igreja que muda, é a palavra pregada ao ser recebida. A palavra tem o poder de regenerar. O que é isso? Gerar de novo. É a palavra. É ao receber a palavra. Se você briga com a palavra, é como Judas. Judas andou com Jesus, viu tudo, mas não mudou nada. Não pode brigar com a palavra. A palavra a gente tem que receber. Mas eu não gosto de ouvir pregação desse jeito. Então procure um lugar que você goste de ouvir pregação que seja bíblica, e Deus vai te mudar, não há problema. Mas a palavra tem que ser recebida. A palavra muda os nossos parâmetros. Quer ver uma coisa? Nós ouvimos dos nossos pais, e ouvimos das pessoas que se diziam sábias do nosso tempo, que você só deve amar quem te ama. Sim ou não? A Bíblia diz isso? A Bíblia manda amar até os inimigos. Muda o parâmetro. Nós ouvimos lá atrás que se alguém fez um mal para mim, eu dou um boi para não entrar na briga, mais uma boiada para não sair dela. Isso aí é bíblico. A Bíblia diz assim, os adágios, né? Que a gente não leva desaforo para casa. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz para a gente engolir. Por isso que ser crente não é para qualquer um. Morar no céu não é para quem se propõe morar no céu. É para quem se nega. Nega-se a si mesmo e aceita as regras de Jesus. A Bíblia me orienta que se alguém bater numa face, você ouviu algum adágio desse no mundo? Jesus veio para contrariar. Jesus veio para libertar. Jesus veio para lavar a nossa mente e arrancar de nós a arrogância. E eu sei que eu estou pregando para pessoas transformadas e para as pessoas que também são ignorantes e não aceitam. Pessoas que são tão ignorantes que quando você está pregando uma palavra como esta, a pessoa diz assim, mas nem ele faz isso. E quer que os outros façam. Não quero nada não, querido, estou pregando a palavra. A palavra é para mim e a palavra é para você e ela é bíblica. É por isso que se não tiver o esvaziar-se de si mesmo, a obra não acontece. Quando eu esvazio de mim mesmo, eu não escolho a maneira de vida. Eu posso até buscar, eu posso orar para ter dons, eu posso orar para Deus dar um casamento, para Deus restaurar o casamento, eu posso orar para Deus fazer isso, fazer aquilo, posso orar, mas se eu sou de Deus, só vai cumprir aquilo que é a vontade dEle. Porque eu tenho que negar, eu tenho que esvaziar de mim mesmo, eu tenho que esvaziar do meu desejo, para que o desejo dEle venha, do meu projeto, para que o projeto dele venha. Deixa eu te falar uma coisa, o projeto dele é infalível, é maravilhoso e não cai por terra. Arabatuxaia, aleluia. Um homem bom como Jó, incomparável para o seu tempo, estava brigando com Deus. Por que ele me atingiu? Seria melhor eu não ter nascido. Por que não houve um velório no dia que eu nasci? E ele está lá sem entender. Aí de repente ele tem um encontro verdadeiro com Deus, e ele vai dizer, bem sei que tudo podes,
que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, nenhum dos teus planos, outra versão, podem ser frustrados. O Jó, ele olhou para Deus e disse: por mais que eu falei tudo o que falei, eu falei de coisas maravilhosíssimas que eu não entendia. O que ele está chegando? Qual que é o entendimento de Jó nessa hora? Ele diz: olha, falei besteira. Foi maravilhoso ter sido provado. Foi maravilhoso o que Deus permitiu acontecer na minha vida. Ainda que doloroso, ainda que angustiante, foi maravilhoso, porque antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos estão vendo a ti. E Jó não está falando isso porque as coisas se resolveram. Não, ele está falando isso por causa do encontro. Ele está nesse entendimento ainda enfermo. Ele está nesse entendimento ainda no couro e osso. Ele está nesse entendimento ainda no velório dos filhos. E na tristeza de ver uma esposa que não lhe dá amparo, apoio. Mas ele teve um encontro. O que eu entendo nisso? O que resolve é o encontro verdadeiro com Deus. Não é o encontro com o culto, não é o encontro com o pastor, não é o encontro na igreja com os irmãos. É o encontro verdadeiro com Deus. Ainda que continue com a enfermidade mais terrível, couro e osso, o mau hálito, 7 metros de distância sentindo, os amigos fazendo, ainda que seja o que for, o encontro cura a alma. O encontro cura o entendimento. O encontro liberta a mente. Eu vou repetir. O encontro liberta a mente. O encontro liberta a mente. O encontro liberta a mente. Aquele homem que teve tantos argumentos diante de todos os seus amigos, que são teólogos, que tinha argumentos profundos, aquele homem vai dizer: eu falei daquilo que não entendia. Eu tive um encontro com ele, e agora minha mente se tornou livre. Bem sei que ele pode tudo, e os planos dele é que não caem por terra. Os meus planos caíram por terra, os meus sonhos caíram por terra, a minha família também se foi, mas eu tive um encontro. E agora eu tenho entendimento. Agora eu sei. Isso vem do intelecto. Agora eu sei, só que tocado por Deus. Quando isso acontece, Deus dá uma ordem. Resolve o problema dele. Você entendeu ou não? Entendeu não? A mente está longe. Uma das coisas que o diabo faz nessa campanha é que tirar você o entendimento, para que você não entenda. Mas se você estiver prestando atenção, eu creio que você está entendendo. É o encontro que liberta a mente. É o encontro que torna a minha mente livre. Aí eu não sou acusador. Fulano olhou para mim atravessado. Não sei. Está olhando meu vestido, tá vendo? Está olhando o meu terno. Criticou minha gravata. O fulano olhou atravessado para mim. Olha o que está acontecendo, não sei o que. Está precisando do encontro. Quando acontece um encontro, eu não me preocupo com o que os outros estão pensando. Eles também são vítimas. Eles também estão buscando libertação e salvação. Eles também precisam de um encontro. Então eu estou ocupado com o meu encontro. A minha mudança. A minha transformação. Agora percebam. Jó merecia? Do ponto de vista humano. Jó merecia? Sim ou não? Eu também sou daqueles que creio que não merecia, do ponto de vista humano. Por quê? O próprio Deus falou, versículo 8, capítulo 1. O Deus eterno vai abrir a boca e elogiar Jó. Viste o meu servo Jó? Como ele é fiel, temente, desvia do mal. Não tem homem como ele na terra.
E aí? Como que é esse negócio de merecer e não merecer, que a gente fica julgando? Eu não mereço. Eu sou o mais fiel dessa igreja. Eu chego aqui antes quase todo mundo. Sai depois. Eu pintei a igreja. Eu pus a parte elétrica da igreja. Eu dormi dentro da igreja. Esses argumentos servem para Deus? Porque eu não sei se você é alguém que Deus poderia dizer: não tem homem como você na terra. Eu não sei se você é alguém que Deus possa dizer: não tem mulher como você na terra. Eu não sei. Mas se tivesse Deus, se Deus pudesse dizer isso, esses argumentos funcionam? Isso funciona com Deus? A mulher do fluxo de sangue chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, me cura, porque tem 12 anos que eu estou sofrendo, a coisa está feia. Por que a gente não tem facilidade de entender isso? Pastor, então o que comove Deus? Rendição. O que comove Deus é rendição. O que fez Deus mudar a respeito de Jó? Ele teve o entendimento, a mente foi liberta, ele conheceu o que devia conhecer, e aí ele diz assim: eu me abomino no pó e me arrependo. Quando Jó fez isso, alguém levantou do trono. Quem sabe nessa hora ele falou com o próprio diabo, porque falou com ele antes. Viu que Jó me ama, viu que Jó é fiel, afasta-te, anjos desçam lá, e mude o último estado de Jó, seja melhor do que o primeiro. Mente livre, pés no futuro. Adamassura caia. Quando a mente de Jó foi livre, ele começou a alcançar coisas para o seu próprio futuro. Daqui a pouco vem 10 filhos para ele, as mais lindas filhas, o dobro do que ele tinha perdido e etc. Pastor, se eu fizer isso, eu vou ganhar o dobro do que eu perdi? Se você ganhar o dobro do que você perdeu, talvez não dê nada. 0 vezes 2, 0 vezes 1000, eu não sei o que você vai ganhar, mas uma coisa eu sei: seus pés poderão andar para um futuro diferente. Mente livre, pés no futuro. Arabaço, daracaia. Por isso, pare de brigar com a sua dor, pare de brigar com a sua luta, com a sua guerra, se renda ao Senhor Jesus, aprenda o que Ele está ensinando e espere para ver que Ele dará novas direções. Enquanto brigamos com Deus, estamos brigando com o professor. Cadê os jovens aqui? Quem quer ser dos adolescentes e jovens que aqui estão, jovens solteiros? Quem quer ser doutor em alguma coisa? Doutor em medicina, engenharia, megatrônica, seja o que for. Quem quer ser doutor em alguma coisa e estudar? Meu Deus, só Isaac? Ah, tem mais gente, aleluia. Quem quer ser alguma coisa aí e conquistar coisas? Todos nós, não é? Como que vai fazer isso? Se você não sabe lidar com as coisas, se você briga com quem te ensina. Ah, não vou fazer a faculdade de megatrônica. Aí você chega lá, o professor fala assim: olha, 2 mais 2 é quanto? Aí faz assim: ah, que ridículo, professor. Ah, então tá bom. 12 vezes 1.248 é quanto? Para que isso, professor? Você vai chegar em algum lugar? Entenda, porque uma coisa você tem que entender: o professor tem um plano de aula para te instruir, para despertar, para provocar você, para usar um método indutivo, para você chegar onde você quer chegar. Não brigue com o professor, tente entender a matéria.
Sim ou não? Ah, pastor, eu sei que eu vou conseguir sem estudar. Bom, isso aí é um desafio bem grande, hein? Mas se você quer alguma coisa no céu, Deus é o professor, Deus é o mestre, é Ele que ensina, Ele sabe, Ele domina a matéria. Não brigue com o professor, aceita a lição, faça a prova, tire notas boas na prova. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando a gente tem uma idade mais jovem, falo para muitos aqui, uma idade mais jovem, você tem uma capacidade tremenda, né, professoras, aí nós temos várias pedagogas, uma capacidade tremenda, né, de cognição, de aprender, de guardar, é ou não é? Mas aí o que acontece? Fica brincando com as oportunidades, não faz o que deveria fazer, não se dedica como deveria, aí fica velho, viu, Rosa? Não, estou falando fica velho e arrepende, porque não se dedicou aos estudos, perdeu tempo, passou 6 anos sem ver, 6 anos dá para fazer uma faculdade com estágio, dependendo da qual faculdade. Aí a pessoa volta para a sala, e por incrível que pareça, com uma capacidade menor, aprende mais. Por quê? Porque agora vai dedicar. Porque agora interessa. Aí vem aquela questão, estamos falando de mente, falando de ilusão, falando do diabo que engana, e Deus está nos libertando. Amém? Aí vem aquela questão, assiste dorama, quem assiste sabe o que é isso, eu sei mais ou menos, porque me contaram. Assiste dorama, sabe os detalhes. Tem gente aprendendo a falar coreano, falando coreano. E aí sabe o nome, a pronúncia correta do nome do coreano, da coreana. Sabe os detalhes da primeira temporada, segunda, eu não sei como que é essa questão. Mas sabe os detalhes, mas não sabe o que ensinou terça-feira no culto. E olha que o que a pessoa sabe, ela dita até, o primeiro episódio foi assim, o segundo foi assim, o terceiro foi assim, o outro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aconteceu assim, a fala é essa, essa e essa e essa. E ainda prevê o que vai acontecer. Verdade. Sim ou não? E por que não sabe o que foi ensinado no culto terça? Diga. Interesse. Não tem interesse. Tem tempo para ir na casa da tia, da avó, da mãe, do pai, da não sei o quê, mas não tem tempo para o culto. Eita, hoje não vai dar, porque eu tenho que ir. O dia de fazer a compra no mercado é o dia do culto. Segunda, quarta, sexta, sábado, não dá. Não tem interesse. Agora me conte, o culto te transforma ou não quando você presta atenção? Eu tenho ouvido testemunho de pessoas que disseram, pastor, essa campanha é do céu, minha mente mudou. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa que disse, eu entrei naquele culto dizendo, Deus fala comigo, está assim, está difícil, está um peso, está uma angústia. Terminou o culto, a pessoa saiu livre e dando testemunho. E aí tem gente, 2 ou 3 pessoas chegou para mim e disse, depois daquele culto a minha vida mudou. 3 ou 4, não foi 2 ou 3, 3 ou 4 pessoas, a minha vida mudou. Por que que a vida dessas pessoas mudou e de outras não? Interesse. Depende do coração de quem está sentado nesse banco. Justamente no lugar onde você está, onde você se encontra.
depende do que está na alma, depende da proposta que você colocou em você mesmo. Tem gente, eu tenho 23 anos de pastorado, tem gente que entra na igreja, com 5 meses é tudo mudado, transformado, curado, sarado. Eu vejo a vida do Ronaldo Rômulo. Tem quanto tempo aqui, Ronaldo? 4 meses. A vida dele foi totalmente impactada e mudada. 4 meses. Cambanaçu, Rabacai. Tem gente que se propõe, interessa. Deus não vai invadir ninguém. Deus está esperando rendição. Arabaçadaia. Tucanai, Godassamai. Quem sabe conduzir os nossos pés tem nome, Jesus Cristo. Quem tem poder para libertar a nossa mente e mudar tem nome, Jesus Cristo. Quem tem poder para mudar história tem nome, Jesus Cristo. Quem tem poder para te curar de toda e qualquer enfermidade, seja o que for. O médico disse não, mas Deus tem poder. Jesus tem poder de te curar. Jesus tem poder de abrir porta onde não há porta. Jesus tem poder de mudar corações. Jesus tem poder de mudar leis. Jesus tem poder de mudar todo e qualquer quadro na sua família, todo e qualquer estado de terríveis coisas. Jesus tem o poder de mudar. Jesus é a proposta para a sua alma. Jesus é a proposta para o seu futuro, mas é necessário libertar a mente. Quando Jesus mudou a minha vida, eu falo da minha vida que eu conheço minha vida. Também não falo que eu sou perfeito, não. Nós somos, como diz a psicologia, seres em construção. E é correto isso. Nós estamos sendo mudados todo dia. Mas quando Jesus entrou na minha vida, meu querido e minha querida, a rendição foi verdadeira. Mudou tudo. Mudou tudo. Mexia com droga, mexia com alcoolismo, mexia com adultério, mexia com prostituição, mexia com mais não sei o quê. E acordou sem tudo isso e com nojo disso. Quem que explica isso? Lavagem cerebral? Encontro com Deus. E o senhor é melhor que eu? Não tem. Essa história não é só minha. Tem muita gente aqui com essa mesma história. O dia que deixou Jesus entrar, as coisas transformadas foram. Mudou tudo. Aceitou a proposta, aceitou Jesus Cristo e mudou tudo. Deus é Deus. Como diz Lutero, salvo engano, deixe Deus ser Deus. Rabacaçaia. Não impeça Ele de ser quem Ele já é. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua história. Vomita as coisas do mundo. Vomita o pecado. Lança fora o lixo. Receba Jesus Cristo para morar na sua vida. Aleluia. Para isso é necessário tomar prejuízos. Paulo disse assim, ó. Vocês estão aí falando de vocês mesmos. Se eu fosse falar de mim, então, está aqui na carta. Fariseu dos fariseus. E foi falando da relação dele. Disse, mas tudo isso, refugo. Tenho como prejuízo. Por quê, Paulo? Tem um lucro maior para mim. Você vai ter que decidir tomar prejuízo se quiser o lucro do céu. Você vai ter que mudar as suas atitudes. Você vai ter que estar no culto e servir a Deus de verdade. Parar de apontar pessoas, parar de apontar problemas e tomar uma decisão que é só sua. Eu agora sou do meu amado e o meu amado é meu. Rabacandai. Seu pai não vai te salvar, sua mãe não vai te salvar, seu esposo não vai te salvar, sua esposa não vai te salvar, seu filho, sua filha não vão te salvar, a história não te salva, o dinheiro não te salva, a pobreza não te salva, as boas obras não te salvam, nada pode salvar a não ser Jesus Cristo e o encontro verdadeiro com Ele.
mente livre, pés no futuro. Nesta noite você vai limpar a sua mente de todos os parâmetros de fracasso. Você vai limpar a sua mente de tudo quanto é palavras que disser, você é feio, você é bonito, você não sei, tira tudo. Fica só com as palavras de Jesus. Você não tem futuro? Joga fora então. Pega aquela palavra do Jesus que diz, pensamentos de paz eu tenho para o vosso futuro. Você vai ter que abraçar o que Deus fala e esquecer para trás o que as pessoas disseram. Aquele negócio que a sua mãe dizia, você é burra, você nunca vai ser alguém na vida, se você decidir, você vai ser uma prostituta. Joga tudo na lata do lixo e olha para Jesus quando ele diz, vem, negue-se a si mesmo e me siga e terás um tesouro no céu. Arabagaçu, Atamaragaia. É hora de tomar decisões de uma mente libertadora, de uma mente livre, de uma mente abençoada. Aleluia! Darai tocoma. Esta campanha é para mudar a sua vida. Esta campanha é para te dar uma mente abençoada e pés vitoriosos. Receba a palavra. Fique sobre os pés. Você vai ter que tomar uns prejuízos. Paulo falou, não, eu sei que eu tenho um currículo muito bom, invejável até, formado aos pés de Gamaliel. Ixi, ele era de Tarso. Tarso era a capital das faculdades da época. Saulo de Tarso. Quem é? É o Lindomar de Harvard. Aleluia. De Cambridge. Ohio. Não, irmão, é o raio que o parta. Nós somos de Jesus. O Paulo disse assim, nada disso. Eu estou noutra direção agora. O que foi? Eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. Porque eu tenho algo que está diante de mim. O prêmio da soberana vocação. Arabaçu, Arabacaia. E eu convido vocês a virem atrás de mim e serem meus imitadores, enquanto eu sou de Cristo Jesus. Para orarmos. Tudo que Paulo precisou de Deus, ele teve. Entenda o que é precisar de Deus. Por isso que ele contentava com o que tinha. E ele sabia viver em qualquer situação, porque ele tinha um encontro tal com Deus, que sabia que o que precisasse Deus lhe daria. Ele passou por solidão, se ninguém veio me assistir, mas Deus estava comigo. Eu não quero ter uma multidão que me assista, se Deus não for me assistir. Eu escolho Deus. O que Paulo precisou, Deus deu. Mesmo na hora da morte, porque muita gente fala, mas como que o maior homem de Deus é morto degolado? Esse era o sonho de Paulo. Morrer por aquele que morreu por ele. E o que Paulo precisava nessa hora? Graça. Não faltou. Na hora da sua morte, ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora tem uma coroa me esperando. Paulo tinha uma consciência de entrega, de rendição. Ele tinha uma mente tão livre, que ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Você não vê Paulo angustiado, dizendo, por que o Senhor me deixou? Não. Você vê Paulo alegre, dizendo, tudo isso coopera para o bem. Tudo isso é porque a gente precisa. E Paulo escrevendo aos Romanos, que está a citação que eu disse, todas as coisas cooperam para o bem. Paulo, ele diz assim, quem inclina para a carne, inclina para a morte. Mas quem inclina para o Espírito, para a vida. E aqui retrata bem a vida de Paulo.
inclinado para o Espírito. Paulo tinha a capacidade de defender o Espírito, de defender Jesus Cristo, de defender Deus Pai, de defender o Evangelho, diante de qualquer circunstância. Por isso que ele escreve a carta mais alegre dele, dentro de uma prisão, para defender Jesus, o Espírito Santo, o Pai, o Evangelho. Alegrem comigo nas minhas prisões, porque a prisão, eu estou na prisão, o meu corpo está na prisão, mas a minha alma está livre. Aleluia. Será que é difícil entender isso? Tudo que você precisa não é que a porta se abra, é que o encontro aconteça. Porque a partir do encontro, independente do que vai acontecer, será Deus dirigindo os nossos passos, para que chegamos no futuro, onde a cidade santa se encontra. Porque é lá que Jesus vai reunir as pessoas de mente livre. É lá que Jesus vai reunir os que tiveram encontro com Ele. Naquela cidade estarão os ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-drogado, ex-prostituta, ex-prostituto, ex-murmurador, ex-mentiroso, ex-ladrão. Aleluia! Naquela cidade vão estar as pessoas que deixaram tudo para seguir as pisadas de Jesus Cristo. Naquela cidade vão estar aqueles que foram magoados, mas perdoaram de coração. Foram perseguidos, mas abençoaram os que os perseguiram. Naquela cidade estarão aqueles que ofereceram também a outra face, andaram a segunda milha, deram também a capa. Naquela cidade estarão os homens e as mulheres que rejeitaram a si mesmos, negaram a si mesmos, tomaram a cruz e a custo de qualquer coisa seguiram as pisadas de Jesus Cristo. Por isso, um dos hinos que mais se ouvirão, creio eu, cantar naquela cidade é: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena suportar, valeu a pena perdoar, valeu a pena continuar, valeu a pena perseverar, valeu a pena o deserto, valeu a pena os vales, valeu a pena tudo que eu passei e sofri, porque tudo que passei e sofri me trouxe para esta cidade maravilhosa dos eleitos do Senhor. Liberte-se na sua mente. Deixa Jesus entrar. Um dos homens hoje, do ponto de vista da psicologia, que mais pode falar sobre isso é o Augusto Cury. Um cético, ateu. Falou: rapaz, eu vou estudar a mente de Cristo. Caiu na cilada santa. Vou estudar a mente de Cristo. Como pode esse camarada ser líder? Esse camarada fala assim: ele morreu daquele jeito que morreu, ainda um punhado de gente seguindo ele. Que negócio é esse? E foi estudar. Estudando Jesus, teve um encontro com ele. Falou: não tem outra mente igual a essa. Não tem um Salvador igual a esse. E ele teve um encontro com Jesus. E talvez, do ponto de vista psicológico, a mente mais livre e pensante hoje seja a dele. Porque ele estudou profundamente, passou por coisas que só uma mente capacitada como a dele poderia passar. E mesmo assim, esvaziou a sua mente, a kenosis, para que Jesus enchesse a mente dele com a palavra. Um dos escritores mais lidos hoje no mundo. E nós aqui nessa ignorância brigando com Jesus. Renda-se ao Senhor Jesus.
é bem possível que Ele não vá te dar o que você quer hoje, mas Ele vai te dar na hora certa o que você precisa, porque Ele é muito especialista nisso. Eu olho quando eu aceitei Jesus, e eu vim para a igreja por causa de uma menina, né? Mas não foi ela que eu casei, graças a Deus, mas foi um laço santo que Jesus usou para me trazer para a casa de Deus. E ouvindo a palavra, ela mudou para outra cidade, outro estado, e eu continuei depois. Você já conhece o testemunho, e Jesus me converteu naquela noite inteiramente. E aí, quando Jesus me converteu, eu pensei, agora eu vou casar com aquela menina que foi a isca de Jesus para que eu viesse. Jesus falou, não. Mas Jesus, olha o testemunho, olha que testemunho lindo que eu ia dar. Ela me atraiu, estava num bar, ela nem sabia disso, mas me atraiu. Aí eu fui na igreja por causa dela, e depois a gente casa. Olha que testemunho de Jesus. Eu falei, Senhor, mas meus pensamentos são mais altos que os teus. Aí eu já não era bobo, graças a Deus, que aceitei Jesus, fui orar. Jesus, então faz a minha Eva. O Senhor fez Eva para Adão, faz a minha Eva. Aí Jesus mostrou a Vilcelene. Falei, meu Deus. A outra era a isca, a Vilcelene era o quê? Era o anzol, misericórdia. Você não é torta não, amor. Ele está falando isso. Ele tá falando. Eu sei disso. Está vendo que depende da mente? Quando Jesus mostrou, eu nem acreditei. Depois veio as confirmações, vieram todas, vocês já sabem. Com 5 meses, namorei, noivei e casei. Tudo feito por Deus. Era estéril, hoje é mãe de 2 filhas. Por que eu estou dizendo isso? É Deus que deve escolher para nós. E o tempo dele é perfeito. O tempo dele. Pastor, mas eu estou esperando há tanto tempo. Que jeito que você está esperando? Provocando? Porque tem uns irmãos que mandam mensagem para 10 para ver quem responde. Vou mandar, deixa eu ver que eu vou escolher aqui 10 bonitas. Trifena, trifosa, trocosa, morosa. E aí vai 10. Aí manda. Olha como você é diferente. Aí ninguém responde, ele elege outras 10. Não é assim, meu querido. Você está queimando seu papel, sabe por quê? A trifena é amiga da trifosa. Você recebeu uma mensagem do trifoso? Recebi eu também. Qual que é? Abre aí. Tchan. Nossa, igualzinho. Infeliz. O problema nosso é que a gente é inteligente demais e espiritual de menos. Continue com Deus, liberta a mente, seja fiel, seja cheio do Espírito Santo. Você vai ver que Ele vai te colocar os pés no futuro. 30 anos de casado, lá atrás em 94, eu estava colocando a mente em Cristo. Hoje, 30 anos depois, meus pés estão no futuro. Aramandagachai. Prepare os seus pés para o futuro em nome de Jesus. Arabacai. Mas não o futuro que você escolheu, mas o futuro que Ele já sabe que dá certo, meu Deus do céu. Aragamaia, Urabacandaraya. Receba a palavra, aceite a palavra, aceite a direção, aceite o propósito de Deus. Calassoreita amassada. Haveria porventura alguém que vê o futuro como teu Deus vê? Haveria porventura alguém que tenha o poder que o teu Deus tem de mudar histórias? Limpe a sua mente.
para nós orarmos. Limpe a sua mente. Olha, Mefibosete, Davi chegou para ele e disse: a partir de hoje você vai sentar na mesa do rei. A mesa do rei. Você vai fazer parte dos que sentam à mesa comigo, que sou rei. Quem? Eu, um cão morto, desprezível, aleijado, esquecido, neto de Saul. Prepare-te, pois a partir de hoje tu vais se sentar à mesa comigo. O rei sabe quem você é. O rei conhece a sua história. Foi ele mesmo que manifestou o desejo de te salvar. Foi ele mesmo que tomou a decisão antes de todas as coisas. Ele já sabe quem é você. Liberta-te dessa síndrome de cão morto. Liberta a sua mente dessa síndrome de patinho feio. Liberta a sua mente dessa síndrome de miserável. Em nome de Jesus, ouça a voz do rei. A partir de hoje é na mesa. Da cuxa vai tarunda sai. Por isso coloque as mãos sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, coloque as mãos. Rakastirai. Chega do diabo ter acesso nessa mente. Feche os seus olhos. Chega dos traumas terem acesso à mente sua. Chega de ficar olhando para trás e se colocando miserável, como um cão morto. Chega do diabo ter acesso, lançando pensamentos, sentimentos, lançando outras possibilidades de um novo casamento, de um novo amor. Para com isso! Sua mente não é lata de lixo para receber essas coisas. Sua mente é o lugar da sua vitória. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você não precisa do passado para ter futuro. Você precisa de quem está no futuro, e Jesus já está lá. Rama Saramakai Arácia. Em nome de Jesus, palavras de traumas, palavras de complexos, acusações caiam por terra. Todas as acusações infundadas, todos os traumas, todo trauma de estupros, de agressões na área sexual, todo trauma de maldições da família, lembranças de brigas, parâmetros de miséria, saiam da mente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Kabatai. Põe a mão na cabeça. Todo demônio Lilith da mente, todo demônio de perturbação e opressão, camuflado, escondido, que traz miséria para essa mente, você é queimado agora. Queimado em nome de Jesus. Queimado, Senhor. Manda anjo com espada de fogo para cortar tudo quanto é entidade que atua na mente. Corta, corta, tira o domínio, tira o domínio agora, em nome de Jesus. Não tem poder mais, não tem poder mais. Em nome de Jesus.
Receba o sangue de Jesus lavando a sua mente e purificando. O que é isso, pastor? A obra que Jesus fez na cruz, derramou a sua vida por nós para nos libertar. Receba os efeitos do Calvário, abadacaxaia. Receba a libertação na mente. Receba a libertação de todos os desejos que você sabe que não vem do Senhor. Receba a libertação de todos os pensamentos, de todas as memórias, de todas as lembranças que você sabe que não são agradáveis ao Senhor. Coloca a mão na cabeça em nome de Jesus. Carabacai. Em nome de Jesus. Rabaixocaia. Vai saindo agora em nome de Jesus. Vai saindo agora esses males, esses traumas e complexos, esses domínios de prostituição. Em nome de Jesus, sai agora todo mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Rakamassu Karabagai. Agora com as mãos na cabeça, diga assim: em nome de Jesus. Diga com autoridade: em nome de Jesus Cristo. Saia da minha mente agora todos estes males que aqui estão, nunca mais estejam, pois eu ordeno, rejeitando todos eles, em nome de Jesus. Eu ordeno, com a liberdade que Jesus Cristo me deu, eu ordeno, faça assim, ó, sai, em nome de Jesus. Mais uma vez, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3, em nome de Jesus, 1, 2, 3. Levante as mãos e comece a adorar. Receba renovo, receba o lavar do sangue de Jesus. Receba a liberdade na sua mente. Receba a liberdade na sua mente. Levante as mãos e adore. O adorador tem Jesus, o adorador tem presença. A partir de hoje, lute cada dia para aprofundar no encontro com Jesus Cristo. Receba adoração, Senhor. Confirma total libertação. Mentes livres, pés no futuro. Em nome de Jesus. Diga: esquecendo-me. Forte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para que as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome dele. Dê glória a Deus. 1, 2, 3. Quanto mais forte, mais completa a obra. 1, 2, 3. 1, 2, 3.